Olá, sou Vanderlei Menezes, mestre em estratégia e CEO fundador da Logmob, Logística e Mobilidade Urbana. Neste momento, a nossa equipe gostaria de aproveitar para alertar sobre as ações de prevenção contra o câncer, a exemplo do câncer de mama, que tem crescido muito no nosso país. Estamos aqui hoje para conversarmos com nossos futuros investidores e clientes. Nossa proposta. O que estamos propondo fazer? Estamos propondo a realização de diagnósticos das práticas adotadas pelas cidades na melhoria do seu ordenamento urbano, indicando oportunidades de melhorias que possibilitem resolução de problemas no transporte urbano de passageiros e cargas. Propomos também fazer assessoramento dos municípios com mais de 20 mil habitantes na implementação dos seus planos de mobilidade urbana e também dos seus respectivos projetos que venham possibilitar saltos no nível de maturidade em mobilidade logística urbana, possibilitando assim o acesso à fonte de recursos financeiros do governo federal e de instituições de desenvolvimento, tornando as cidades mais sustentáveis e inteligentes. E o problema? Qual o problema que nós nos propomos resolver? Nos propomos resolver as externalidades no transporte de pessoas e cargas dentro das nossas cidades. Hoje, existem muitas dores relacionadas a esse tema, como, por exemplo, os engarrafamentos, as perdas de tempo no trânsito, que, por exemplo, em determinadas capitais estão acima de 100 horas ano, né, provocando incompatibilidades, provocando problemas, perda de tempo no trânsito, acidentes, consumo excessivo de combustível, aumento nos custos de manutenção das frotas, poluição sonora e do ar, carga e descarga em horários e locais inapropriados, dentre outras. Porque realmente nunca foi tão difícil se locomover nas grandes cidades. Qual é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo são os municípios, em primeiro momento. Em segundo momento, as empresas de transporte de pessoas e cargas nos centros urbanos, empresas de tecnologia de dados, instituições financeiras e de desenvolvimento. O nosso produto. O nosso produto são serviços de diagnóstico e mensuração das práticas adotadas pelas cidades para melhorar o transporte de pessoas e cargas urbanas, com base no modelo de avaliação inédito do nível de maturidade que foi desenvolvido pelo Logmob e apoiado por uma solução tecnológica denominada de Matriz de Mobilidade Cidade Melhor, a qual possibilitará identificar o nível de maturidade de 1 a 5 de determinada cidade em termos de ações e medidas, boas práticas, que melhore o transporte de pessoas e cargas urbanas. Como resultado desse diagnóstico, serão apresentadas as oportunidades de melhoria para colaborar na elaboração dos planos de mobilidade urbana e dos projetos que suportarão os saltos no nível de maturidade dos municípios. E o que vem a ser essa solução? Que nós denominamos de matriz de maturidade de cidade melhor, em 5 perspectivas. Como já falamos, ela possibilitará a identificação do nível de maturidade de 1 a 5 de determinada cidade em termos de ações e medidas que melhore o transporte de pessoas. E a solução inovadora é utilizada pela Logmob, essa solução que nós estamos desenvolvendo, ela será utilizada pela Logmob, suportada por 5 perspectivas de abordagem. Infraestrutura, que tem a ver com as medidas de transporte e acessibilidade de pessoas, de infraestrutura para o transporte de cargas urbanas e de medidas em tecnologias inteligentes. Segunda perspectiva, da economia sustentável e inteligente, relacionadas às medidas de empreendedorismo e produtividade, como, por exemplo, subsídios e medidas de inovação às práticas de mobilidade logística urbana. 3, governança pública sustentável e inteligente, que está relacionado
a existência dos planos de mobilidade urbana, de medidas regulamentares, de incentivo para a gestão de trânsito e para a melhoria contínua. Quarta perspectiva, a de meio ambiente, que estão voltadas às medidas de gestão de poluição e de transportes sustentáveis. E, por fim, não menos importante, a perspectiva de pessoas, que está relacionada a medidas institucionais para conscientização, treinamento e desenvolvimento. Conforme já comentamos, esta solução matriz Cidade Melhor, ela não tem similar no mercado e está em fase de desenvolvimento pela Logmob. O mercado, né? Qual é o mercado que nós pretendemos atuar? Inicialmente, o nosso foco está voltado ao mercado B2G. E, de acordo com a Lei Federal 12.587 de 2012, municípios com mais de 20 mil habitantes necessitam elaborar e aprovar seus planos de mobilidade pública, de acordo com as seguintes linhas de atuação: transporte ativo, transporte público coletivo, logística urbana, transporte individual motorizado, uso e ocupação do solo, sustentabilidade, segurança viária, acessibilidade, governança e participação popular. E a nossa solução, ela está desenvolvida, alinhada com essas linhas de atuação dos planos de mobilidade urbana para os municípios. A obrigatoriedade de ter estes planos de mobilidade urbana aprovados está relacionada com a condição de liberação de recursos financeiros pela União e instituições de desenvolvimento para projetos de mobilidade e logística urbana apenas para os municípios que tenham seus PMUs já aprovados. Então, é obrigatório que, para ter acesso a essas fontes de recursos, os planos de mobilidade precisam estar elaborados e aprovados. Segundo dados coletados em setembro de 2022 do IBGE e Ministério de Desenvolvimento Regional, o Brasil é composto por 5.568 municípios, aproximadamente 6 mil municípios, sendo que em torno de 2 mil municípios necessitam terem os seus planos de mobilidade aprovados ou aprimorados, o que é um mercado de grande magnitude, que é o foco da Logmob. Até o momento, apenas 264 municípios, em torno de 13%, conseguiram aprovar os seus planos de mobilidade. Como a Logmob, com seu modelo de avaliação de maturidade, alinhou fatores chaves e indicadores de análise às linhas de atuação dos planos de mobilidade, a contribuição dos diagnósticos comercializados será de grande valia para esses municípios, de forma tal que eles possam elaborar e aprovar os seus planos. Como a nossa proposta de negócio foca em um mercado muito diferenciado e que exige estratégias mercadológicas específicas, tipo pescar em baldes, ou seja, em nichos onde estarão concentrados os clientes chaves potenciais, o nosso investimento em marketing de vendas, incluindo o marketing digital, para uma jornada mais dilatada, será um fator crítico de sucesso no nosso empreendimento. Teremos que focar em nichos como Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, nas frentes nacional de prefeitos, nas uniões de prefeitos dos estados, nos parques tecnológicos e seus respectivos hubs de inovação, em lideranças nas agências de inovação, nas secretarias estaduais e municipais em ciência e inovação, secretarias de logística, transporte e mobilidade urbana. Ou seja, há um trabalho forte a se realizar, buscando fazer a identificação desse nicho para, a partir daí, se estabelecer as nossas estratégias de aproximação e de venda dos nossos produtos. Após a conclusão da prova do conceito, como estratégia, estaremos focados numa primeira fase, conforme já falamos, no B2G, e numa segunda fase, no B2B. E como a nossa atuação está inserida no contexto de GovTech, as questões legais neste cenário ganham uma importância ainda maior, já que é nesse nicho de alta legislação, de alta regulação, que nós vamos encontrar um universo favorável de clientes potenciais. Uma outra lei federal, a 14.000 de 2020, determina que municípios acima de 250 mil habitantes deveriam ter os seus planos de mobilidade aprovados até abril de 2022.
Para os municípios entre 20 e 250 mil habitantes, o prazo é de abril de 2023, mas, por certo, com a Covid, não se possibilitou o alcance dessas metas, o que representa uma excelente oportunidade de negócios para a Logmob assessorar estes municípios nesse desafio. Um outro cenário de oportunidade identificado, importante para a Logmob, para que possa avançar no B2G, é a nova condição de poder vender os seus produtos para esses governos municipais sobre a hélice da Lei Complementar 182 de 2021, do Marco Legal de Startups, na modalidade de dispensa de licitação. Quando da realização dos diagnósticos dos municípios, uma grande quantidade de dados, um grande universo de dados, em termos de transporte de pessoas e de cargas, serão levantados. E a Logmob, sob o contexto da LGPD, terá acesso a muitos dados e informação, compondo uma base de dados extraordinária e de grande interesse para startups de softwares desenvolverem novas aplicações nesta área e para outras empresas que atuam na logística 4.0, incluindo aí a das last mile ou última milha. Ao atingirmos esta fase de organização dessa base de dados, através dos diagnósticos que vamos estar fazendo com a nossa solução tecnológica, vamos estar aptos a entrar em novas parcerias, ampliando a nossa atuação no B2G e também no B2B. O nosso modelo de monetização ele será por venda direta de serviços de consultoria cobrados em real hora pelos diagnósticos realizados e entregues, com base no modelo inovador de avaliação da maturidade Cidade Melhor, feito pela Logmob. O modelo de monetização poderá ser de venda direta única ou recorrente, caso o cliente deseje suporte contínuo na implementação das ações propostas que suportarão os saltos de maturidade. Então, assim, nós concluímos a nossa apresentação, agradecemos a todos e nos colocamos à disposição para aqueles que estiverem interessados em maiores detalhes.